Olá, bem-vindos a essa videoaula teste de matemática, cujo tema será juros simples e compostos. Um tema praticamente utilizado em todos os concursos públicos, tanto de nível médio como de nível superior. Normalmente, no começo das aulas, eu procuro mostrar para vocês quais os pré-requisitos para essa aula e o que essa aula vai dar para vocês de base para as aulas mais específicas que podem vir à frente. Então, como pré-requisito, eu recomendo que você já tenha um domínio da parte de porcentagem e números decimais, super importante principalmente para calcular as fórmulas de juros, que nós vamos ver aqui, que é basicamente tema de nível médio. E o conteúdo vai ser requisito para taxas nominais e financiamento, algo mais específico já para nível superior, principalmente concursos da Receita, concursos do INSS e também concursos de bancos. Sabendo então onde se encaixa essa aula, a gente pode iniciar ela definindo o conceito principal, que é a definição de juro. O juro, ele é um prêmio sobre uma operação financeira. Basicamente, os problemas de juros estarão encaixados em três tópicos principais: empréstimos, aplicações e compras parceladas. Os problemas normalmente estão encaixados nesses três tópicos. Na aula de hoje, a gente vai falar das partes de empréstimos e aplicações, que são os mais comuns. Compras parceladas ficaria por uma aula seguinte, onde o aluno já estaria preparado para teria domínio da parte de juros simples e compostos, principalmente no conceito fundamental. E esse conceito fundamental é o que eu vou focar aqui, que é o seguinte: a base dos juros é formada, por incrível que pareça, por uma soma, que é o montante igual ao capital mais o juro. Aqui fica claro que o juro é realmente um prêmio sobre uma operação financeira, porque o montante é o total que você vai pagar ou o total da sua aplicação financeira. O capital é o dinheiro inicial, que é o dinheiro que você aplicou ou que você tomou emprestado, e a grande diferença é o acréscimo do juro, que ele, somando com o capital, vai dar o valor do montante. Então, o que a gente vai ter na aula de hoje? O juro, ele pode ser calculado de duas maneiras: da maneira de juros simples e da maneira de juros compostos. Essas duas maneiras não fogem do conceito fundamental. Então, a atenção de vocês tem que estar focada na fórmula para se calcular esse termo J. Bom, agora que vocês já sabem o conceito principal dos juros, a gente pode começar aprendendo o primeiro tipo de juros que é calculado, que são juros simples. A fórmula que descreve os juros simples é bem simples. Como o próprio nome já diz, J é igual a C vezes I vezes T, ou conhecido até no mundo dos concursos, o famoso J-CIT. E o que são essas variáveis? O J é o juro, que vocês já conhecem, é o que a gente vai calcular para somar o capital para gerar o montante total. C é o capital inicial, então o juro também é função do capital inicial. O I é a taxa de juros, que ela pode ser ao mês e ao ano. E aqui cabe uma atenção especial, porque esse número aqui, ele tem que estar em decimal, ou na verdade você coloca o número em porcentagem e converte para decimal. Por isso eu recomendei vocês terem como pré-requisito a transformação de porcentagem para número decimal. E o T é o tempo, que também pode ser em mês, pode ser em ano, os mais comuns mês e ano, mas pode ser bimestre, trimestre, por aí vai. Antes da gente passar para o problema, cabe uma coisa super importante em relação às variáveis I e T, que é o que a gente chama de compatibilidade taxa com o tempo, que diz assim: se a gente tem uma taxa, por exemplo, ao mês, o nosso tempo para a fórmula ser compatível também tem que estar em mês. Se a taxa está ao ano, o tempo também tem que estar em anos. Ou seja, você não pode pegar uma taxa mensal e multiplicar por quantidade de anos. Você tem que ter uma compatibilidade entre as unidades para você ter o valor exato dos juros. No caso do juros simples, a conversão, por exemplo, de uma taxa ao ano para uma taxa ao mês é bem simples. É igual a conversão de ano para mês mesmo. Então, uma taxa anual é igual a 12 vezes a taxa mensal. Então, se a gente tem uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês, no juros simples vai ser uma taxa anual de 24% ao ano. Sabendo disso, agora a gente pode trabalhar com esse primeiro exemplo aqui, que diz o seguinte: um aposentado tomou R$ 1.200 de empréstimo a juros simples de 5% ao mês. Determine o montante a ser pago se ele pagou o empréstimo após um ano. Bom, como o problema aqui é o montante, a gente parte do conceito fundamental, que o montante é igual ao capital mais os juros.
O capital a gente tem, que foi o que ele tomou emprestado, que são os 1.200. Para a gente calcular o montante, a gente precisa saber os juros. Como o problema informou que é um problema de juros simples, a gente vai utilizar a fórmula J igual a C e T. Ou o J-CIT, como muita gente conhece. Então, o que o problema nos passou? Que o capital é 1.200, ok, é só inserir esse valor. O I é uma taxa mensal de 5%, então está um mês. E o T, ele colocou em anos. Então, naquilo que a gente conversou de compatibilidade de taxa e tempo, a gente tem que fazer uma conversão de unidades. Fica a critério de vocês, no caso de juros simples. Tanto você pode converter a taxa mensal para a taxa anual, como pode converter o ano para mês. Nesse caso aqui, a gente vai converter o ano para mês. Então, os juros vai ser igual ao 1.200, que é o nosso capital, vezes a taxa, que a gente vai manter mensal. Então, 5% é 0,05. Por isso aqui a importância que eu falei para vocês de saber a conversão de porcentagem para decimal. E o tempo, converter um ano então para meses, 12 meses. Correto? Fazendo as contas, a gente fica com juros igual a 1.200 vezes 0,6. Juros fica igual a R$ 720. Por fim, para a gente saber o montante calculado, a gente utiliza o conceito fundamental. Montante é capital mais juros. Montante 1.200 mais 720. Montante igual a 1.920. Então a resposta vai pagar R$ 1.920. Então, problema de juros simples, bem tranquilo, utilizando o conceito fundamental e a fórmula do J-CIT. Bom, pessoal, agora então a gente fala do segundo tipo de juros, que são os juros compostos. Aqui a abordagem é um pouco diferente. Enquanto no juros simples a gente tinha uma fórmula específica para o J, que era o J-CIT, aqui até existe uma fórmula para J, mas o que é mais usado nos concursos? É a fórmula do montante, que é essa que está apresentada aqui. Então, o montante ele é igual ao capital vezes, um parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando que o tempo e a taxa tem que ter a mesma compatibilidade que vocês viram lá no juros simples. Daí, para você calcular os juros, basta você usar a relação fundamental. Então, os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Então, o que é mais fácil para vocês? Nos juros compostos, é mais interessante a gente calcular o montante e depois tirar os juros. No juros simples, é mais fácil você calcular os juros e depois calcular o montante. Sabendo disso, a gente pode então fazer mais um exemplo, que é um exemplo de simulação de aplicação da caderneta de poupança. Então, o que o exemplo fala? Ele quer saber, calcule os juros de uma aplicação financeira de R$ 2.000 a uma taxa de 0,5% ao mês durante 12 meses. Então, o que ele quer saber é quanto esses R$ 2.000 vão render em 12 meses, numa taxa muito aproximada aí da taxa da aplicação da caderneta de poupança. Então, como a caderneta de poupança rende a juros compostos, e ele quer saber os juros, a gente tem o conceito fundamental, J igual a M menos C. O C eu tenho, vou calcular o M para obter o J. Então, calculando o M, montante é igual a C, 1 mais I elevado a T. Nesse caso, já temos compatibilidade de taxa e tempo. A taxa está mensal e o período também está mensal. Então, o montante vai ser igual aos R$ 2.000 de aplicação inicial. 1 mais 0,5% em decimal é 0,005 elevado aos 12 meses. Isso aqui resulta em 2.000 vezes 1,005 elevado a 12. E aí, aqui cabe um conceito, né? Dependendo da prova que vocês forem cursar, eles podem dar esse resultado, provas que você pode usar calculadora, você não vai ter nenhum problema de calcular isso, ou o problema vai dar alguma ferramenta para que vocês cheguem nesse resultado aqui, sem calculadora, por exemplo. Então prestem bastante atenção nisso. Nesse caso, como é só uma aula teste, eu já vou colocar o valor direto aqui, vai ficar 2.000
vezes 1,06, e aí o montante vai dar 2.120. Ou seja, depois de 12 meses, R$2.120. Por fim, a gente pode calcular os juros, que é M menos C, juros 2.120 menos 2.000, então os juros dessa caderneta de poupança será de R$120. Bom, então os conceitos de juros simples e juros compostos estão aí explicados. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.